A passagem de hoje é Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 24. Vamos ler juntos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus, testifico que não minto. Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia, agora, a fé que antes destruía. E eles glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém. Surgiu um problema na igreja da Galácia. Depois que Paulo partiu, a fé dos membros começou a ser abalada por falsos mestres, conhecidos como judaizantes. Com a fé estremecida, o próprio evangelho que Paulo lhes ensinara passou a ser questionado, e eles começaram a duvidar até mesmo do apóstolo que o havia pregado. Essa é uma tática comum. Para incutir novas ideias, é preciso primeiro desacreditar as antigas, para que a pessoa pense: aquilo em que eu acreditava estava errado, e o que estou ouvindo agora é o certo. Foi exatamente o que os falsos mestres fizeram. Denegriram o apóstolo Paulo com mentiras para manchar sua credibilidade. Com o tempo, a fé dos crentes da Galácia começou a se corromper, e eles passaram a crer em um evangelho diferente e a duvidar de Paulo. Paulo escreveu esta epístola para corrigir os crentes e as igrejas que se haviam esquecido de seus ensinamentos e se desviado da verdade. Por isso, em defesa do evangelho, ele o proclamou novamente, ensinou mais uma vez a sua verdade e defendeu firmemente a sua autoridade apostólica. E a passagem de hoje começa exatamente assim. Para corrigir a igreja e os crentes, Paulo se viu na obrigação de falar novamente sobre o evangelho. Vamos ler juntos o versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Amém. Paulo está deixando bem claro: o evangelho que ele pregou não veio da vontade humana. Isso quer dizer que o evangelho não foi criado por homens, nem depende dos homens. Em seguida, vejamos o versículo 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Em outras palavras, o outro evangelho, que os falsos mestres pregavam na Galácia, era algo que procedia dos homens. O ensino deles vinha dos homens, mas o evangelho que Paulo pregou é o verdadeiro. Ele afirma categoricamente que este evangelho não foi aprendido nem recebido de homem algum. Não é uma invenção sua, mas veio unicamente pela revelação de Jesus Cristo. Isso nos diz que a origem do evangelho não é humana, mas que ele foi recebido somente por meio de Jesus Cristo. A palavra somente aqui é muito importante. Ela significa que não há misturas, não há impurezas. Se algo é misturado ao evangelho, ele deixa de ser o evangelho. Pensamentos, interpretações e vontades humanas. Tudo isso se torna impureza. O evangelho puro é aquele recebido somente por meio de Jesus Cristo. Evangelho é evangelho. E em seguida,
Paulo revela que o seu chamado ao apostolado foi pela graça de Deus, como parte da providência divina. É um fato bem conhecido que Paulo, antes de sua conversão, perseguiu a Igreja de Deus, e o fazia com grande zelo, pois era um homem de elite. Pertencia à tribo de Benjamim, era cidadão romano e vinha de uma família com privilégios consideráveis na sociedade judaica. Nasceu em berço de prestígio e era um excelente estudante. Aprendeu a lei com Gamaliel, o maior mestre da sua época. Foi educado de forma exemplar na tradição judaica. Era, verdadeiramente, a elite da elite. Com que fervor, então, ele deve ter perseguido a igreja? O versículo 13 diz que ele, como sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele usou dois termos fortes e semelhantes, perseguir e devastar, para dar dupla ênfase. E ainda acrescentou sobremaneira, para intensificar ainda mais. Portanto, só por esta frase, podemos perceber a violência de sua perseguição. Se olharmos o significado original das palavras perseguir e devastar, elas carregam a ideia de saquear um acampamento inimigo e aniquilar seus soldados em um campo de batalha. Ou seja, Paulo perseguiu a igreja com a mentalidade de quem enfrenta um inimigo de guerra. Podemos imaginar o quão cruel e implacável ele foi. O versículo 14 acrescenta que seu zelo pelas tradições era extraordinário. Paulo compartilhou seu passado e relembrou esses eventos por uma razão específica, que encontramos nos versículos 15 e 16. Paulo está dizendo: eu era um perseguidor implacável, mas... E então lemos no versículo 15: mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O que significa separou? Significa que Deus o pôs à parte, o escolheu para um propósito específico. E qual foi o propósito de Deus que o chamou por sua graça? O versículo 16 continua: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Pode parecer uma linguagem complexa, mas em palavras simples, é uma confissão que diz: eu era uma pessoa terrível, mas Deus me escolheu desde o ventre de minha mãe e me separou com um propósito, para que eu pregasse Jesus Cristo, o seu Filho, aos gentios. Após encontrar o Jesus ressurreto, Paulo passou a ter uma clara consciência de seu chamado. Ele entendia perfeitamente por que Deus, porque Jesus, o havia chamado e o que desejava dele. É como se ele estivesse dizendo: eu sou aquele que Deus chamou. O evangelho que vocês ouviram de mim não foi criado por homens, mas veio da revelação do Deus que me chamou, do Senhor Jesus Cristo. Eu o preguei pela vontade de Deus, e fui chamado por sua graça. É isso que ele está enfatizando mais uma vez. Para aqueles que questionavam suas qualificações como apóstolo, Paulo lhes mostra que o chamado de Deus não se baseia em mérito humano, mas é puramente pela graça. Com veemência, ele declara: eu estou aqui, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, cumprindo a missão que ele me deu. E é essa mesma graça que os alcançou. Podemos imaginar a veemência com que Paulo escreveu esta carta. Podemos sentir a sua indignação e o seu desespero ao ver aqueles crentes se desviando novamente para o erro. Portanto, este é um apelo apaixonado de Paulo para que não vacilem diante dos falsos mestres e de um evangelho diferente, mas que permaneçam firmes em Jesus Cristo, que os chamou unicamente por sua graça. Mas, irmãos, será que o apelo de Paulo se limita apenas à igreja da Galácia? Não parece que ele está clamando ainda mais fortemente a nós hoje? Como vimos, a igreja da Galácia estava sendo invadida por falsos mestres, que pregavam um evangelho diferente. Eles diziam que a cruz de Jesus Cristo não era suficiente e adicionavam impurezas ao evangelho, alegando que isso era o correto. Eles turvavam a pureza da mensagem, confundiam o coração das pessoas e difamavam Paulo com mentiras para defender suas falsas doutrinas. E quanto ao mundo em que vivemos? Não parece muito diferente.
O mundo sussurra incessantemente um evangelho diferente em nossos ouvidos. Tenta adicionar outras coisas ao evangelho que conhecemos. Ele nos sussurra que podemos viver sem Jesus Cristo, embora nada possamos sem Ele. Ele enxerta os valores do mundo no evangelho. O sucesso é a felicidade. Você precisa se promover. Monte o evangelho que mais lhe agrada. É isso que o mundo prega. Assim, ele nos leva a buscar mais o reconhecimento das pessoas do que o de Deus e nos faz pensar, erroneamente, que recebemos o evangelho porque fizemos algo de bom. Ele nos ilude, fazendo-nos crer que Deus nos chamou e nos escolheu por causa dos nossos méritos. No entanto, a palavra de hoje nos ensina com toda a clareza. O evangelho foi recebido somente por meio de Jesus Cristo. E Deus nos separou para sermos portadores dessa mensagem, unicamente por sua graça. Amém? Isso mesmo, irmãos. Deus nos separou para pregarmos este evangelho nesta terra. Não estamos aqui por acaso, apenas existindo. Temos uma missão de grande importância. Há uma razão pela qual Deus nos separou. O fato de começarmos nosso dia, mesmo cansados, adorando a Deus nesta madrugada, não é em vão. Estamos reunidos aqui para nos lembrarmos de que Deus nos separou unicamente por sua graça. Que Ele nos chamou, a nós, tão falhos e pequenos, simplesmente por sua graça. E estamos aqui para sermos fortalecidos por este evangelho e com ele começarmos o nosso dia. Em casa, no trabalho, em todos os âmbitos de nossa vida, devemos nos lembrar da graça soberana de Deus que nos chamou e pregar este precioso evangelho a todos ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e nos capacite para vivermos assim. E quando Paulo viveu dessa forma, fiel ao seu chamado, qual foi o resultado? O versículo 24 nos diz: "E glorificavam a Deus a respeito de mim." Amém. Ao verem a transformação na vida de Paulo, as pessoas reconheciam: este não é o mesmo homem. O Paulo que conhecíamos não era assim. Elas viam a obra de Deus e diziam: Deus está com ele. A graça de Deus está em Paulo. O amor de Jesus Cristo está nele. Em outras palavras, a vida transformada de Paulo levava as pessoas a glorificarem a Deus. Isso significa que, quando vem aquela pessoa que parecia incapaz de mudar, aquela pessoa que parecia tão cruel e maliciosa, transformada pela graça de Deus, não há outra opção senão glorificar a Deus. Portanto, irmãos, que a nossa vida diária, mesmo em nossa aparente insignificância, seja um testemunho tão claro que as pessoas, ao nos verem, possam dizer: Deus está na vida dessa pessoa. A graça de Deus a transformou. Ela é uma verdadeira portadora do Evangelho. E o amor de Cristo está nela. E que através de nós, muitos possam glorificar a Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim. Nesta era em que falsos evangelhos transbordam. Que possamos nos apegar ainda mais à essência do Evangelho. Que nos lembremos sempre deste fato precioso. Fomos chamados unicamente pela graça de Deus. Que vivamos cada dia com gratidão e obediência, e em tudo, glorifiquemos somente a Deus. Que o Senhor os abençoe. Amém.